Bom dia! Está no ar o RBV News, edição manhã, que leva você, internauta, os principais fatos do início do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Um incêndio que começou nesta madrugada está destruindo mais de 400 mil quilos de algodão na fazenda Catleia, em Chapadão do Sul. O prefeito Joselito Krug foi um dos primeiros a chegar ao local para ajudar a coordenar o início dos trabalhos de remoção dos fardos, que ainda não tinham sido atingidos pelas chamas. Apesar da presença dos bombeiros, de caminhões-pipas da fazenda e da prefeitura, o fogo não está controlado e pode durar semanas. Até o início desta manhã, o fogo já havia consumido mais de 200 rolos de algodão, que pesam mais de 2 toneladas. O incêndio teria começado após um caminhão bater num poste de energia elétrica. O motorista manobrava para retirar os fardos que serão levados à unidade beneficiadora e as faíscas causadas pela queda acabaram originando o incêndio. O assunto já foi tratado aqui em nosso estúdio, mas infelizmente continua recorrente nas escolas, o bullying. Na última segunda-feira, uma senhora invadiu uma escola estadual na cidade de Anastácio, a 120 quilômetros de Campo Grande, para agredir uma aluna de 10 anos que se envolveu em uma confusão com sua neta de 9 anos. Ela justificou a atitude como uma defesa para a neta, que alega apanhar quase todos os dias de colegas. Como agir em casos como este? Um adulto que tem essa atitude também não está incentivando o bullying? Para debater a questão, eu converso com a psicóloga Suelen Cirugi, especialista em estudos sobre bullying, que vai conversar conosco sobre como ajudar essas vítimas. Bom dia, Suelen. Bom dia. Bom, a atitude dessa avó ao defender a sua neta, muitas vezes passa pela cabeça de outros pais. É a atitude mais correta? Não. Na realidade, a atitude que os pais devem tomar ao evidenciar que seus filhos estão sendo alvos do bullying seria a de, primeiramente, conversar com seus filhos, tentar comparecer na escola juntamente com os filhos, conversar com os pais da outra criança também, sempre fomentando a instauração de uma cultura de paz e não da violência, como você relatou nesse caso que aconteceu recentemente. Até que ponto os pais eles devem interferir nos problemas dos filhos? Até que ponto eles devem que os filhos devem deixar os filhos resolver os problemas sozinhos? Então, atualmente nós falamos muito da questão do protagonismo infanto-juvenil, que é você empoderar a criança para que ela não enfrentar não é o termo certo, porque remete ao combate, e sim para que ela consiga conviver da melhor forma possível com as situações que ocorrem na sua escola. Entretanto, quando passa a ser uma agressão física ou constantes ataques verbais, psicológicos, os pais devem sim, de fato, assumir o controle e procurar também os responsáveis na escola, pela outra criança. Quando for um caso extremo, reunir as provas, se for o caso do cyberbullying, que hoje em dia as crianças estão tendo amplo acesso às mídias sociais e etc., à internet, reunir as provas, salvar, agrupá-las e realizar um boletim de ocorrência para que as medidas cabíveis sejam tomadas, né? Mas nunca fomentar a cultura de violência, sim a de paz. Mas é que muitas vezes eu tenho filhos, eu sou mãe, e eu já passei por esse tipo de problema. Você conversa com a professora, ela fala que vai resolver, não resolve. Você conversa com a diretora, ela também não resolve. Daí você vai uma terceira vez e fala novamente com a diretora, ela também não resolve. Você acaba ficando de pés e mãos atados, porque o seu filho está sofrendo uma agressão, ele está sendo alvo de chacota. Sim. O que a gente faz, a maneira certa de agir neste caso? Eu acredito que, da forma como você tenha colocado, tenha se tornado um caso extremo. Então, eu aconselho a, em primeiro lugar, procurar as autoridades, né? Realizar o boletim de ocorrência, como eu te disse, agrupar as provas para que isso possa ser comprovado, investigado e sanado pela sociedade. Pela sociedade já é um mal instaurado. Então, que seja pelas autoridades. Se a escola não sanou, que passe a ser pelas autoridades. Tá, e qual o momento que a gente deve levar a criança
para fazer um tipo de um tratamento psicólogo, porque acaba ficando com algumas sequelas. Sim. A minha filha, por exemplo, não queria mais voltar para a escola. Eu tive que trocá-la de escola. Isso. É o que nós falamos. A violência, muitas vezes, ela é velada. Em uma pesquisa que nós realizamos, é uma parceria da Editora Alvorada, a Secretaria de Educação e o Programa Escola de Conselhos da Universidade Federal, onde mais de 30 mil indivíduos foram entrevistados entre alunos e professores, 31% dos 26.900 e pouquinhos alunos que responderam, disseram que já foram alvos de bullying. E desses 31%, 61% não procuraram ajuda. Então, os casos que muitas vezes aparecem, como os casos dessa avó, foi de uma criança que conseguiu contar para a avó. Mas a maioria dos casos ainda são velados. Então, os pais eles têm que procurar indícios de que seus filhos possam estar sendo alvo de bullying. E seriam indícios psicológicos. Esses indícios que os pais têm que ficar atentos. E que muitas vezes depois você acaba tendo que encaminhar de fato para um especialista, para um psicólogo, para que essa criança comece a ter um acompanhamento. Seriam assim, quando a criança começa a apresentar dificuldades, não querer ir para a escola, uma queda brusca no rendimento escolar, comece a falar muito sobre vingança em casa. Então, os pais, nesse momento, eles têm que ter calma, têm que nunca deixar a fala daquela criança como... Eles não devem minimizar os problemas dos seus filhos, eles devem ouvir aquilo como um problema real, que muitas vezes alguns pais também escutam e não acreditam, ou então não querem levar em consideração, acham que o filho tem que sempre tomar a frente. Existem casos que a criança pode tomar a frente e comunicar aos professores, comunicar ao diretor, mas existem casos que de fato devem ser os pais que devem assumir esse problema e procurar realmente a escola. Porque muitas crianças são muito quietas, muito tímidas, e até você identificar isso, você vai perceber que a criança está sofrendo esse tipo de problema há meses na escola. Isso. E daí você acaba não tendo opções, porque até que ponto a escola ela é responsável pela atitude das crianças e dos jovens que praticam bullying contra outras crianças. Até que ponto a escola e os professores são responsáveis? Então, nós falamos muito, como eu já disse para você, dessa instauração da cultura de paz. A escola, ela também é responsável por essa instalação. Então, num primeiro momento, na própria programação do ano letivo, a escola deveria colocar nos seus projetos, no seu plano de trabalho, de ação mesmo, essa conversa, esse diálogo aberto com os alunos. Então, de colocar para eles quais serão as medidas cabíveis a quem praticar tal tipo. Porque tal tipo de bullying, tal tipo de agressão física, verbal, psicológica. Então, os alunos, existe uma agressividade natural na adolescência e nesse caso que você relatou anteriormente, até precocemente, devido ao acesso precoce que as crianças têm às coisas, à mídia, às novelas, etc. Então, a escola tomar a frente disso e que se colocar quais serão como eu vou dizer assim, o que elas vão fazer em termos de disciplinamento de quem descumprir determinadas normas. E os pais também, se colocarem claramente para os filhos quais são os seus valores, o que deve ser feito, qual deve ser... E, inclusive, se o filho cometeu uma atitude de bullying, se o seu filho estiver cometendo e você perceber, colocar para ele que ele deve ir lá, pedir desculpa, ir com ele na escola, mostrar para ele o seu posicionamento, né? Então, mas nós vemos muitos casos que tem pais que acham bonito, sim, que acham que é uma brincadeira, que não é nenhum tipo de preconceito ou discriminação. Tem muitos pais que acabam deixando os filhos fazerem o que querem, deixam que a escola eduque, que os outros eduquem, ele acaba sendo um pai omisso. Sim. E aí, como tratar? Deve-se ir direto ao pai, falar com aquele pai? Então, na realidade, a maioria dos casos provém de pais omissos, né? Então, a escola, ela deve sim assumir, não é apenas da escola o papel, mas a escola deve assumir como seu esse papel conjunto
com a família. Então, se no caso a família estiver sendo omissa, que pelo menos a escola assuma o seu papel frente ao seu posicionamento nessa instalação de uma cultura de paz. E em um caso extremo, que não seja diretamente com os pais, se os pais se demonstrarem omissos, que vão para as medidas cabíveis, né, as autoridades propriamente dito. Você colocar um boletim de ocorrência já vai fazer com que os pais omissos comecem a refletir em cima de suas ausências na vida de seus filhos. Muito obrigada, Suelen, obrigada a você, pelos seus esclarecimentos. Muito obrigada, bom dia. E no próximo bloco você confere as notícias que foram destaque no Brasil e Mato Grosso do Sul. Voltamos já. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Dificuldades para se comunicar? Não ouve bem os sons? Agora chegou a oportunidade. Ganhe qualidade de vida com as promoções do Centro Auditivo Grambel. São aparelhos auditivos com parcelas a partir de 10 de 190. Temos telefones amplificados, aparelhos com frequência modulada para ouvir melhor a TV. Completa linha de modernos aparelhos digitais importados e assistência técnica para várias marcas. Fazemos teste domiciliar sem compromisso. Centro Auditivo Grambel. A quarta-feira será de tempo encoberto, passando a nublado, com pancadas de chuva, trovoadas e acentuada queda de temperatura no sul e oeste de Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas, o dia segue com céu parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas, especialmente no fim da tarde e começo da noite. Há a possibilidade de queda de granizo e rajadas de vento entre 60 e 80 km por hora. As temperaturas estão em declínio e ficam entre a mínima de 11 graus no sul e a máxima de 37 na região pantaneira. Em Campo Grande, o dia passa de parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas. Também há chances de queda de granizo e rajadas de vento, que podem chegar a 80 km por hora. As temperaturas estão em declínio e variam entre a mínima de 17 graus e a máxima de 31. A umidade relativa do ar fica em torno de 48% no fim da tarde. A tendência também é de queda de temperatura nos próximos dias, principalmente no sul do estado, o que faz com que a primavera comece com temperaturas mais amenas depois de um inverno quente e seco. Confira agora a previsão para as 5 capitais do país. Agora os fatos de Mato Grosso do Sul. Há pouco mais de 2 meses para o Natal, o comércio de Campo Grande já começa a se movimentar. E como as expectativas de venda sempre são boas, muitos empresários já estão abrindo vagas temporárias. Desempenhar bastante, mostrar o que eu sei e dar o melhor de mim. Exlane tem 21 anos. Estava desempregada há 4 meses. Encontrou nesta loja a oportunidade de emprego. Assim como ela, outras pessoas também podem ter a chance com um projeto chamado Abre Vagas, que tem como meta qualificar os profissionais para o mercado de trabalho. Uma das coisas que é muito prática, que a gente percebe nos candidatos, é que de fato parou-se no tempo. Não se qualificou, descuidou da sua marca profissional, descuidou do seu network. Então, quer dizer, tudo isso acaba, na verdade, afastando ele desse mercado. Então, hoje é preciso saber o que é uma planilha de Excel. Hoje há muitas coisas, na verdade, que são exigidas, né, para que uma pessoa possa ter sucesso dentro do mercado de trabalho. Este consultor vai além e diz que o que falta mesmo é mão de obra qualificada. As empresas confirmam. A falta até assim não digo da capacitação, mas do esforço do profissional para que ele venha desenvolver o trabalho dele.
muitas das vezes, assim, a gente abre a vaga, ele vem, né? Ele está naquele período de experiência e na metade do caminho ele abandona. Então, assim, você vê que há um pouco de descaso do profissional, né? Mas a oportunidade se é dada. Só que eu vejo que esse profissional, ele mesmo tem que se condicionar ao trabalho, né? Porque isso que vai dar, propriamente dito assim, a estabilidade dele. A preparação com o projeto está mais focada para as vagas do final do ano, período em que se aumenta a movimentação no comércio. Cerca de 5.000 pessoas deverão estar no mercado de trabalho nos 3 meses que antecedem o Natal. O curso, que está sendo desenvolvido, terá carga horária de 20 horas, onde serão abordados a autoestima do trabalhador, técnicas de atendimento, relacionamento interpessoal e técnicas de vendas. Nesta loja, serão abertas mais 3 vagas temporárias para as vendas do final do ano. E não é nada difícil ser efetivado. A gente busca, durante o período de contratação, pessoas que tenham o perfil e a intenção de serem efetivados, e não apenas pessoas que estão buscando um emprego temporário. Então, dentro dessas condições, obviamente, que normalmente a gente consegue efetivar sim. Então, para quem estiver interessado em entrar no mercado de trabalho e, melhor, ser efetivado, é importante estar atento a essas dicas. Para que essa pessoa possa ter, na verdade, sucesso dentro desse empreendimento, dentro dessa empresa, primeiro, ter ética profissional, uma coisa bastante importante nos dias de hoje. Outro detalhe importante, ser uma pessoa motivada, ser um profissional que tem iniciativa e acabativa, que é uma coisa fundamental, porque muitas vezes temos iniciativa e não temos acabativa. Ser um profissional, de fato, bem-humorado, de bem com a vida, disposto. Ser um funcionário, na verdade, que queira, de fato, mostrar o seu lado incrível. Porque se eu não faço isso, eu acabo, na verdade, deixando o quê? Na verdade, sendo apenas mais um no meio da multidão. E hoje o mercado, hoje qualquer trabalho, no teu segmento, em qualquer outro, não é diferente, a gente precisa de pessoas que sejam protagonistas, que façam, na verdade, sua própria história. Ou talvez autor da sua própria história. Agora, você pode escolher em ser vítima. E ser vítima é ficar assistindo as coisas acontecer, e cada vez mais a gente vai ficando muito distante do mercado de trabalho dos dias de hoje. Andar na corda bamba é uma expressão que indica que a pessoa está passando por dificuldades. Mas aqui em Campo Grande ela tem outro significado. Pelo menos para um grupo de jovens que vem divulgando na cidade uma nova forma de lazer que está virando modalidade esportiva. Semana é sinônimo de... Andar na corda bamba. Essa é a nova diversão dos jovens nas tardes livres em Campo Grande. A brincadeira também é chamada de slackline. O passatempo, que já virou esporte, é muito simples. 2 árvores e uma fita resistente são suficientes para colocar o equilíbrio e a criatividade em prática. Para os Slakers, é muito fácil se equilibrar. Procurar um equilíbrio da vida e achamos aqui. E é um esporte gostoso de praticar, condicionamento físico bem exigido. Fora que os benefícios de saúde é grande. E, como você disse, é um hobby, é gostoso andar aqui, você esquece os outros problemas, você se concentra em chegar na sua meta final, que é o outro ponto da fita. Quem vê de longe parece complicado, mas basta uma manobra aqui, outra ali, para pegar gosto pelo slackline. É um esporte que poucas pessoas praticam, né? Eu realmente, há um tempo atrás eu não conhecia, eu vim conhecer agora, e chama bastante atenção porque tem um grau de dificuldade, né, que as pessoas nunca viram. Então, eu acho bem interessante por causa disso, as manobras, tudo. E menina, você não tem medo de cair, não? Dá um pouquinho de medo, mas depois você vai andando, você perde o medo.
O grupo se formou há 6 meses e a cada fim de semana na Orla Morena, esse número vem crescendo. São curiosos que acabam virando seguidores. A gente sempre está por aqui praticando, né? Então quem quiser ter interesse aí no esporte, quiser também praticar com a gente, será com certeza bem-vindo. Bom, e quem está passeando pela orla aqui, vê o pessoal pendurado em cima de uma corda, atrai o olhar dos curiosos, né? Atrai, um esporte novo, né? Bastante diferente, e sempre tem alguém aí querendo tentar, né? Querendo praticar também, subir na corda, ver como é que é, então é bastante interessante mesmo. E muito tombo, né? Muito tombo, né? Mas faz parte do aprendizado aí, né? Com o slackline, andar na corda bamba é sinônimo de diversão e alegria. E o RBV News Edição Manhã termina aqui. Mais informações você confere em nossa segunda edição a partir das 6 horas da tarde. Tenha um bom dia.